Êxodo capítulo 26. O tabernáculo, a tenda de Deus. E para o tabernáculo farás 10 cortinas internas de linho fino trançado, estofa azul, púrpura e carmesim. Nelas mandarás bordar com arte querubins. O comprimento de cada cortina será de 12 metros e 60 centímetros e de 1,80 metros a largura. Todas as cortinas serão de igual medida. 5 cortinas serão ligadas umas às outras, e as outras 5 também ligadas umas às outras. Farás laçadas de tecido azul ao longo da borda da cortina interna, na extremidade do primeiro agrupamento de cortinas internas. O mesmo farás na orla da cortina extrema do segundo conjunto. 50 laçadas farás numa cortina e 50 na outra cortina, no extremo do segundo conjunto. As laçadas serão contrapostas uma à outra. Farás 50 colchetes de ouro, com os quais prenderás as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passará a ser um todo. Farás também de pelos de cabra cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. O comprimento de cada cortina será de 13,5 metros, e a largura de 1,80 metros. As 11 cortinas serão exatamente de igual medida. Ajuntarás de um lado 5 cortinas internas e também as outras 6 do outro lado. Dobrarás em 2 partes a 6ª cortina interna na frente da tenda. Farás 50 laçadas na orla da cortina extrema do primeiro conjunto de cortinas e também 50 laçadas ao longo da borda da cortina interna do outro agrupamento. Farás também 50 colchetes de bronze e colocarás esses colchetes nas laçadas, a fim de unir a tenda como um todo. Quanto à sobra do comprimento das cortinas internas da tenda, a meia cortina interna que restar será pendurada na parte de trás do tabernáculo. Portanto, as 10 cortinas internas serão 45 centímetros mais compridas de cada lado. E o que sobrar será pendurado de um e de outro lado do tabernáculo, a fim de cobri-lo. A coberta de peles e as tábuas. Farás também para a tenda uma cobertura de peles de carneiro, tingidas de vermelho, e uma cobertura de couro fino por cima. Farás armações verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. Cada armação de tábua terá 4,5 metros de comprimento por 70 centímetros de largura. Cada armação de tábua terá 2 encaixes, travados um com o outro. Assim farás com todas as armações do tabernáculo. Disporás as armações de tábuas para o tabernáculo da seguinte maneira: 20 armações para o lado do Neguebe, para o sul. Farás 40 bases de prata debaixo das 20 armações de tábuas, 2 bases para cada armação, um debaixo de cada encaixe. No outro lado do tabernáculo, do lado norte, haverá 20 armações de tábuas e 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Para o fundo do tabernáculo, do seu lado ocidental, para o mar, farás 6 armações de tábuas, e farás outras 2 armações de tábuas para os cantos do fundo do tabernáculo. As armações de tábuas nesses 2 cantos serão duplas, desde a parte inferior até a superior, colocadas numa única argola. Ambas serão assim. Serão, portanto, 8 armações de tábuas com suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma armação e 2 debaixo de outra armação. Farás travessas de madeira de acácia, 5 para as armações de tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as armações do outro lado do tabernáculo, e da mesma maneira 5 travessas para as armações da parte de trás do tabernáculo, do lado ocidental para o mar. A travessa central esteja na metade das armações, atravessando-as de um extremo a outro. Cobrirás de ouro as tábuas, e de ouro farás suas argolas, pelas quais hão de passar as travessas, e cobrirás também de ouro as travessas. Levantarás o tabernáculo segundo o modelo
que te foi mostrado no Monte Santo, o véu que separa o Santíssimo. Farás também um véu de linho fino trançado e de fios de tecido azul, celeste, roxo e carmesim. Mandarás executar nele um bordado de arte com figuras de querubins. Tu o colocarás sobre 4 colunas de acácia recobertas de ouro puro, munidas de ganchos, também de ouro, assentadas sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu pelos colchetes e colocarás atrás do véu a arca da aliança. Esse véu separará o lugar santo e o santo dos santos. Porás o propiciatório sobre a arca que contém o testemunho, no lugar reservado ao santo dos santos. A mesa, porém, a porás do lado de fora do véu, no lado norte do tabernáculo, e o candelabro em frente dela, no lado sul. Farás também, para a entrada da tenda, uma cortina de púrpura, violeta, púrpura, escarlate, carmesim e linho fino trançado, obra de arte de bordador. Para essa cortina farás 5 colunas de acácia, que recobrirás de ouro fino, com seus colchetes também de ouro, e fundirás para elas 5 bases de bronze. Êxodo capítulo 27. O altar para os holocaustos. Quanto ao altar, o farás de madeira de acácia, medindo 2,25 metros de largura. O altar será quadrado, sua altura será de 1,35 metros. Dos 4 lados farás pontas em forma de chifres, que formarão uma só peça com o altar, e o revestirás de bronze. Tu lhe farás também recipientes para recolher as cinzas da gordura incinerada, e pás, bacias para a aspersão, garfos para a carne e braseiros. Farás todos esses utensílios de bronze. Tu lhe farás também uma grelha de bronze em forma de rede, e farás 4 argolas de bronze nos 4 cantos da grelha. Colocarás essa grelha abaixo da beirada do altar, de maneira que fique à meia altura do altar, e a cobrirás de bronze. Farás igualmente varas de madeira de acácia para o altar, e a revestirás de bronze. Essas varas serão colocadas nas argolas dos 2 lados do altar, quando este for transportado de um lugar para outro. Farás o altar oco e de tábuas, conforme lhe foi mostrado no monte. O átrio, o pátio do tabernáculo. Farás também um átrio para o tabernáculo. O lado sul do Neguebe terá 45 metros de comprimento e cortinas externas de linho fino trançado, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado norte também terá 45 metros de comprimento e cortinas externas, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado ocidental, que dá para o mar, com suas cortinas externas, terá 22 metros e meio de largura, com 10 colunas e 10 bases. O lado oriental, que dá para o nascente do sol, igualmente terá 22 metros e meio de largura. Haverá cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento, para um lado da entrada, com suas 3 colunas e suas 3 bases, e cortinas externas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento, no outro lado, também com 3 colunas e 3 bases. Na entrada do átrio haverá uma cortina em forma de véu de 9 metros de comprimento, de linho fino trançado e de fios de tecido azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim, obra de arte de bordador, com 4 colunas e 4 bases. Todas as colunas em torno do átrio estarão unidas com vergas de prata. Seus ganchos também serão de prata e suas bases de bronze. Esse pátio terá 45 metros de comprimento e 22 metros e meio de largura, com cortinas em formato de véu de linho fino trançado de 2,25 metros de altura e bases de bronze. Todos os utensílios para o serviço sagrado do tabernáculo, inclusive todas as estacas da tenda e as do átrio, serão confeccionados em bronze. O azeite puro para o candelabro. Ordenarás ao filho de Israel que te tragam azeite puro de olivas amassadas para o candelabro,
para que haja lâmpadas continuamente acesas no recinto. Arão e seus filhos manterão essas lâmpadas acesas na tenda do encontro, fora do véu, que está diante das tábuas da aliança, para que queimem desde a tarde até amanhã perante Yahvé. É um decreto perpétuo para as gerações dos filhos de Israel. Êxodo capítulo 28. As vestimentas sacerdotais. Farás aproximar-se de ti, dentre os filhos de Israel, Arão teu irmão, e seus filhos com ele, para que sejam sacerdotes, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para que sirvam como sacerdotes. Farás para Arão, teu irmão, vestimentas sagradas que lhe exaltem a dignidade e honra. Dirás a todas as pessoas talentosas e hábeis, a quem abençoarei com sabedoria e capacidade, que confeccione essas vestes para Arão, a fim de consagrá-lo ao exercício do meu sacerdócio. Eis as vestimentas que farão: um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinturão. Farão vestes sagradas para teu irmão Arão e para seus filhos, a fim de que exerçam o meu sacerdócio. Entregarão fios de ouro sobre linho fino e fios de tecido azul, celeste, púrpura, escarlate e carmesim. O colete sacerdotal. Farão colete sacerdotal bordado artisticamente com fios de ouro sobre linho fino trançado e fios de tecido azul, celeste, púrpura, escarlate e carmesim. 2 ombreiras nele serão fixadas. Ele aí será atado por suas extremidades. O cinturão e o colete, que por ele é preso, serão confeccionados da mesma peça. O cinturão igualmente será feito de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecido azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. Tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 nomes em uma e os outros 6 na outra, por ordem de nascimento. Como faz quem trabalha em lapidação para a incisão de um selo, gravarás nas 2 pedras os nomes dos filhos de Israel. Em seguida, as prenderás com filigranas de ouro, costurando-as nas ombreiras do colete sacerdotal, como pedras memoriais para os filhos de Israel. Desse modo, Arão conduzirá os nomes à presença de Yahvé para a memória. Farás também engastes de ouro e 2 correntes de ouro puro, trançadas como um cordão, e fixarás as correntes assim trançadas nos engastes. O peitoral das decisões. Farás o peitoral do julgamento. Tu o farás artisticamente, bordado como o colete sacerdotal, de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecido azul, celeste, púrpura, escarlate e carmesim. Terá formato quadrado, com 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura, e dobrado em 2. Colocarás nele engastes de pedras preciosas dispostas em 4 fileiras. Na primeira fila haverá um rubi, um topázio e um berilo. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um diamante. Na terceira, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um crisólito, um ônix e um jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro puro em seus engastes. As pedras corresponderão aos nomes dos filhos de Israel. 12, como seus nomes. As pedras estarão gravadas com os selos, cada uma com o seu nome, segundo as 12 tribos. Farás para o peitoral correntes trançadas com um cordão de ouro puro. E farás para o peitoral 2 argolas de ouro e as porás nas extremidades do peitoral. Passarás as 2 correntes de ouro pelas 2 argolas nas extremidades do peitoral. Fixarás as 2 pontas das correntes nos 2 engastes e as porás nas ombreiras do colete sacerdotal, na sua parte dianteira. Farás 2 argolas de ouro e as porás nas 2 pontas do peitoral, na sua orla interior, junto ao colete sacerdotal. Farás igualmente 2 argolas de ouro e as porás nas 2 ombreiras do colete sacerdotal, na sua parte inferior dianteira, perto de sua juntura, sobre o cinturão do colete sacerdotal.
O peitoral será preso através de suas argolas, as argolas do colete sacerdotal, com um cordão azul celeste, ligando o peitoral ao cinturão, para que não se separe do colete sacerdotal. Toda vez que Arão entrar no recinto santíssimo, levará os nomes dos filhos de Israel sobre o seu coração no peitoral do julgamento, como memorial permanente diante de Yahvé, o Senhor. Porás também no peitoral do juízo os Urim e os Tumim, para que estejam sempre sobre o coração de Arão ao entrar na presença de Yahvé, o Eterno, a fim de que tome sábias decisões para Israel. O manto sagrado. Farás o manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de tecido azul celeste, com uma abertura para a cabeça no centro. Em torno dessa abertura haverá uma dobra tecida como uma argola, para que não se rasgue. Ao redor da orla inferior do manto bordarás romãs com fios de tecido azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim, intercaladas com pequenos sinos de ouro. Haverá, pois, em toda a orla do manto um sino e uma romã, em seguida outro sino e outra romã. Arão deverá vestir esse manto sempre que estiver ministrando. O som do sino será ouvido quando ele entrar no lugar santo, na presença de Yahvé, o Senhor, e quando sair, e dessa maneira não perecerá. O sinal da consagração. Executarás também uma flor em ouro puro, no qual gravarás, como se grava os selos, consagrado a Yahvé, o Senhor. Ela será atada na parte dianteira do turbante, com uma fita azul celeste. Ela estará sobre a fronte de Arão, e Arão carregará a iniquidade e a culpa de algum possível pecado que os israelitas tenham cometido em relação aos procedimentos sagrados ao fazerem todas as suas ofertas. Esse sinal estará continuamente colocado à testa de Arão, a fim de que as ofertas sejam plenamente aceitas pelo Eterno, o Senhor. Tecerás uma túnica e um turbante com linho fino. O cinturão será confeccionado com trabalho de arte de bordador. Vestimentas dos filhos de Arão. Para os filhos de Arão farás túnicas e cinturões. Tu lhes farás também mitras, a fim de lhes exaltar a honra e a dignidade. E assim vestirás a teu irmão Arão, bem como a seus filhos. Depois os ungirás, darás a eles investidura e os consagrarás, para que me sirvam como sacerdotes. Faz-lhes também calções de linho que vão da cintura até a coxa, para cobrirem sua nudez. Arão e seus filhos terão de vesti-los todas as vezes que entrarem na tenda do encontro, ou nos momentos em que se aproximarem do altar, a fim de ministrar no santuário, para que não incorram em culpa e sejam mortos. Isso será um decreto sagrado e perpétuo para Arão e para toda a sua posteridade depois dele.